Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje eu tô aqui num lugar diferente. Pra você que não sabe, eu tô me mudando de casa, então as coisas ainda estão começando do zero aqui, porque eu tô realmente trazendo todas as minhas coisas. Então vocês ainda estão vendo aqui um cenário que é improvisado, de certa forma, tá? Mas enfim, não podia deixar de trazer meus vídeos aqui. E hoje, como vocês viram aqui no título, eu quero trazer um vídeo sobre Unipar, tá? É muito importante quando a gente fala de Unipar, é uma empresa que, quando a gente tá falando de estratégia previdenciária, de certa forma, chama bastante a atenção das pessoas, tá? E mais do que isso, não só chama a atenção das pessoas, como também o Luiz Barsi é um dos grandes investidores. Então acho que é interessante trazer aqui para vocês essa análise inicial, se vale ou não a pena comprar. E óbvio, né, aqui não é nenhum tipo de recomendação, assim como eu, né, eu também estou passando por essa análise, eu não tenho Unipar na minha carteira, vocês já bem sabem disso. E enfim, qualquer sugestão também é muito bem válida que você comente aqui embaixo a sua opinião sobre isso, tá? E lembrando, no dia 7/5, às 7 horas da noite, vai ter aqui no meu canal do YouTube a live de abertura da turma 3 do meu curso de investimento. Turma essa que eu te ensino tudo o que você precisa saber para investir bem, ou seja, do zero ao avançado, basicamente, tá? Conceitos de contabilidade, de finanças, depois a gente tem as nossas lives, né, ao vivo para tirar dúvida, para falar sobre o mercado, vai ser muito, muito legal. No dia 7/5, passa aqui no comentário fixado, ative o sininho e não perca. Beleza? Bom, aqui eu vou compartilhar minha tela com vocês bem sabem, mas antes disso, só mais um outro aviso, tá? É muito importante que você também se inscreva no canal, ative o sininho. Eu tava vendo as notificações não, na estatística, e cara, meio que metade do canal que me assiste não é inscrito. Então se inscreve, não custa absolutamente nada. Isso me ajuda demais, beleza? Bora pro vídeo. Bom, pessoal, aqui na minha tela, então eu fiz uns slides que eu acho que é bem interessante, direto ao ponto, né? Primeiro sobre o Unipar, se você não conhece um pouco a empresa, tá? Primeiro, é uma empresa brasileira com atuação no segmento químico e petroquímico, tá? Tem 3 unidades produtivas, uma em Cubatão, aqui perto da cidade de São Paulo, se você conhece. As outras duas são uma na Argentina, se não me engano, e outra ao longo aqui do Brasil, que eu não me recordo a cidade agora nesse momento, tá? Basicamente, o que eles fazem? Eles atendem tanto o mercado interno, ou seja, no Brasil mesmo, quanto também clientes no mercado externo, tá? Então a gente pode colocar aqui que existe sim essa diversificação, pelo menos aqui em clientes, tá? De forma, até geográfica, o que é bom, tá? Além dessas 3 unidades aqui de atender o mercado doméstico, né, mercado externo, a gente tem a própria Unipar aqui participação em algumas empresas. Uma na Solarban, que é a geração de energia na Argentina, tá? Tucano Hold, que são várias empresas ali com geração eólica de energia, e a Lar do Sol, que é uma geradora de energia solar aqui no Brasil, tá? Então isso é interessante. Primeiro, lembra, a gente sempre está buscando empresas para uma carteira previdenciária que estejam em setores perenes, em setores que são necessários para a sociedade, de certa forma. E quando a gente começa a olhar químico, petroquímico, quando a gente olha mais do que isso, né, os insumos que ela produz, para quais indústrias ela atende, então é basicamente uma diversidade gigantesca de indústrias, desde a têxtil, papel celulose, remédios, construção civil, tratamento de água. Isso começa a mostrar para a gente que talvez essas empresas sejam interessantes numa ótica de carteira previdenciária mesmo, de você ter um setor que é necessário para a sociedade, independente do momento que a gente está, independente de como que a gente evolui, aquilo vai continuar existindo, né? Aquilo vai continuar sendo demandado. Isso daqui é uma característica muito interessante para esse tipo de carteira. E uma curiosidade, tá? A maior produtora de cloro e soda também aqui na América Latina, a Latam aqui é a Latin América, e a segunda maior na produção de PVC, que é o policloreto de vinila, tá? E aí tem várias outras produções ali químicas que eles acabam fazendo, enfim, não preciso citar aqui, mas perceba, com essa característica, com isso que eu já li para vocês basicamente, a gente começa já a entender, talvez faça sim sentido você ter essa empresa numa carteira previdenciária. Por quê? Porque, cara, sinceramente falando, para ser bem transparente aqui, não só um dos grandes investidores tem, o que já pode ser um indicativo, né? O Barsi tendo participação, como eu mostro aqui para vocês, pode ser um indicativo sim de que é uma boa empresa previdenciária, mas mais do que isso, estamos ligados nas características do negócio intrínseco do setor e do que a empresa produz. Como eu mostrei para vocês, parece muito um negócio que, de certa forma, a palavra é indispensável para a sociedade. Vamos colocar essa palavra, tá? Indispensável. Veja só, primeiro, é uma empresa de controlador definido, isso aqui é interessante. Sempre gosta, é uma característica muito boa, né? Porque teoricamente a gente sabe quem que cobrar os resultados, a gente sabe os interesses por trás daquele controlador bem definido de distribuir também proventos para ele mesmo se alimentar. Temos o próprio Barça aqui com basicamente 14% da empresa. Aí tem as ações de tesouraria, outros intermares aqui, participações com basicamente 12%. Enfim, isso daqui é o que a gente tem em termos de composição acionária. Perceba, o Barça chega a ser até bizarro ele ter tanta ação assim, tanta participação na Unipar. Mas vai lembrar, ele comprou ela lá atrás também, pagou um preço super interessante. Tá? Sobre os dividendos, vamos falar um pouquinho disso, eu acho que é interessante da gente tratar. Primeiro, no estatuto a gente sempre vê um mínimo de 25% do lucro, é isso que está escrito lá. Mas na realidade, quando a gente começa a olhar para o payout da própria empresa, perceba, isso daqui começa a ficar
de certa forma, pô, bem mais robusto, né? Ou seja, bem melhor do que aqueles 25% mínimo que ele está acostumado, pelo menos, do estatuto. Então, perceba, lá em 2018 e 2019, muito próximo do mínimo. Em 2020, 2021 e 2022, a gente vê um payout bastante interessante, tá? Mais do que isso, olha esse fluxo de dividendos, mas olha o dividendo vindo a partir de 2021 e 2022. Olha o yield, é muito robusto, mas óbvio, não vai se iludir também achando que isso vai vir para todo sempre, que só porque um dividendo veio muito bom, ou um ou dois veio muito bom, que vai ser sempre assim. Perceba, existe sim uma certa ciclicidade, uma oscilação aqui nos dividendos. O que a gente está tentando procurar é uma empresa que, pelo menos no começo da sua carteira, pague com mais consistência, né? Um dividendo que você consiga estimar com mais exatidão. Por isso que a gente prefere, no começo da carteira, ter grandes bancos, ter empresas ligadas ao setor de energia e acaba ficando até por fora aqui de petroquímicas, por exemplo, ou de empresas que também são ligadas a commodities. Mas não significa que elas são ruins, tá? Não significa isso. Significa que você tem que sempre ficar olhando e vendo se é uma boa oportunidade para você comprar num bom preço. Lembra, à medida do preço que você vai pagando cada vez mais baixo, seu yield on cost vai ficando melhor. Esse yield on cost melhor, depois é mais resultado para você. São cerca de 3 anúncios por ano, tá? Isso garante um bom fluxo de recebimento de renda passiva. Então, pelo menos 3 vezes você vai saber que aquela empresa vai anunciar. Nos últimos 2 anos, tá? O dividend yield, como eu falei para vocês, foi atrativo. Vamos ver como que vai vir. Em 2023, a gente não teve, pelo menos, nenhum anúncio nesse momento. Se eu não me engano, a gente deve ter tido um anúncio, ou estou enganado aqui, mas a gente ainda deve ver um fluxo de notícia interessante nesse sentido, tá? Em termos aqui de valuation e preço teto, tá? Ou seja, tá barato ou tá caro? Vale a pena aportar agora ou não? Não existe uma projeção de preço teto, eu não fiz isso porque, de novo, eu não tenho a participação na minha carteira dessa ação, então não faz sentido eu ficar calculando para as ações que eu não tenho. Se eu for um dia querer ter, obviamente eu vou calcular antes disso, eu trago o vídeo, mas a gente pode olhar para um preço teto médio, tá? Basicamente cerca de R$90, o NIP 6. Então veja a cotação atual no momento que você está gravando esse vídeo e veja se tem pelo menos de forma histórica ali margem de segurança para você se posicionar na companhia. Em termos de múltiplo, tá olhando para os últimos 12 meses, você vê 2.9 PVP, ou seja, preço-valor patrimonial, 2.5 EV/EBITDA. De certa forma, não parece assim tão cara, mas quando você olha essa relação preço-valor patrimonial, algumas pessoas podem sim se assustar, mas vale lembrar que isso também está muito ligado a quanto que aquela empresa é eficiente e traz rentabilidade. Quando a gente olha aqui uma margem líquida interessante, um ROI e um ROIC muito bons também, isso mostra que a empresa rentabiliza bem o seu capital investido, né, que o ROIC, seja de terceiros, seja de acionistas, ou até o próprio ROI, né, que seria o capital próprio, isso. Seu dinheiro, vamos pensar dessa forma, tá? E isso é muito ligado também com cuja oportunidade. Não adianta nada a gente investir numa empresa que tem um ROI muito baixo. Simplesmente você pode deixar numa renda passiva, renda fixa, na verdade, ganhando muito mais, aí, sem correr esse risco. De novo, a gente quer investir em boas empresas, setores perenes que pagam bons dividendos e retornam bem o capital, ou seja, tem uma rentabilidade atrativa. Essa é uma das razões, por exemplo, que eu não gosto de investir em Banrisul, por exemplo. Eu não entendo como o ROI é algo interessante. Inclusive, não vejo ele bom, acho ele ruim, inclusive, tá? E aí tem gente que gosta, mas enfim, cada um faz o que quiser. Eu tento sempre de trazer aqui a minha opinião. Olhando para a empresa, em termos de valuation, não me parece tão cara assim. Está muito ligado à rentabilidade, como eu falei. Em termos de dividendos, eu acho difícil da gente conseguir estimar como que vem esse fluxo em termos de yield, tá? Eu esperaria um pouco mais para ter ação, para ser bem sincero. Não é à toa que eu não tenho ainda. Mas, sem sombra de dúvida nenhuma, quando a gente olha a empresa, as características dela, o setor que ela está inserido, e mais do que isso, quem depende, de certa forma, dos seus produtos, são todas essas empresas ligadas a esses setores aqui, pô, isso daqui parece muito perene, isso daqui parece muito indispensável, beleza? Então fica no radar aqui Unipar pra gente continuar analisando aqui no canal e se um dia eu comprar, trago aqui um vídeo pra vocês, beleza? Bom, ainda estranhando um pouco esse cenário aqui sem nada, na verdade uma parede toda branca aqui, eu ainda vou colocar meus quadros, vou colocar meus livros, mas eu espero que você tenha gostado. Os próximos vídeos talvez sejam aqui nesse cenário até arrumar tudo, mas pô, o que importa na verdade é sempre o conteúdo que eu trago aqui pra vocês. Tamo junto, se tiver algum ajuste pra fazer de áudio, tudo, pô, tá mudando, então dá essa tranquilidade aí ao longo dos próximos vídeos, eu vou ajustando tudo. Beleza? Tamo junto, forte abraço, valeu, falou.